Pai do Senhor Jesus, meus amados, estamos em mais um devocional diário chamado Palavra de Vida. Sou o pastor Alexandre e gostaria de compartilhar com você algo que com certeza você será abençoado. A palavra do Senhor em Amós, capítulo 3, verso de número 3. O Senhor ele pergunta assim: como andarão os dois juntos se não estiverem de comum acordo? Queridos, essa palavra ela tem um contexto. Se você começar a ler a partir do capítulo 1, ele diz o seguinte: olha, Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa, a palavra Tecoa no hebraico significa firme, homem firme, ele recebeu visões 2 anos antes do terremoto, no período do rei Uzias e do rei Jeroboão. Foram 2 reis, o rei Uzias foi um rei que se perverteu, teve um reinado muito bonito, muito forte, mas se corrompeu pelo seu orgulho. E Jeroboão foi um rei também que fez algumas coisas que eram mais aos olhos do Senhor, né? Mais aos olhos do Senhor. Jeroboão, ele, por exemplo, ele se rebelou contra Salomão. Então, Amós ele é levantado no momento como um profeta de despertamento do seu tempo, um homem para trazer o povo de Deus à realidade. E eu gostaria de, profeticamente, neste momento, fazer o que fez Amós, trazer um despertamento, promover pelo Espírito Santo, não eu, mas o Espírito Santo que habita em mim, poder promover na sua vida um despertamento. E ali em Amós 3,3, o Senhor ele fala assim: olha, como poderão os dois andarem juntos se não estiverem de comum acordo? Por que ele diz isso? Existe uma passagem no verso de número 2 de Amós, capítulo 1, ele diz: olha, foi isto que ele viu e ouviu, a voz do Senhor rugirá de Sião e trovejará desde Jerusalém. E aí o Senhor ele vem falando: olha, o leão vai rugir, o leão está avisando, o Senhor está falando. O leão é a figura de Jesus Cristo, de Yeshua, o leão da tribo de Judá. O leão está avisando, o leão está falando, o leão está rugindo. E hoje o leão está rugindo também, queridos. Ele está avisando para mim e para você. E o Senhor ele começa a liberar uma série de sentenças aqui, falando, olha, no verso 3, assim diz o Senhor: os habitantes de Damasco pecaram repetidamente, e não deixarei que fiquem impunes. E aqui ele vem falando depois, no verso 6, o Senhor fala: os habitantes de Gaza pecaram repetidamente. Aqui vários povos que não eram do povo de Deus, vários outros povos, ele fala aqui dos habitantes de Damasco, de Gaza, ele fala dos habitantes de Tiro, ele fala dos habitantes de Edom, de Amon, de Moabe, e aí ele vem falando vários habitantes, e aí ele vem dizendo assim: olha, eles pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Essa palavra, repetidamente, você vai encontrar na NVT, repetidamente, isso traz a nós o entendimento de que eles tiveram várias oportunidades para se arrepender. E o Senhor ele está dando oportunidade para eu e você, para que cada um de nós se arrependa, para que voltemos atrás, para que possamos corrigir o rumo das coisas, seja na sua casa, no seu trabalho, na sociedade. Esses dias mesmo ouvimos uma notícia do Superior Tribunal Federal falando, né, que, tirando algumas autoridades sobre algumas delações que estavam fazendo ali, que estava gerenciando, né, o juiz Moro, do ex-presidente. Queridos, nós estamos vivendo um momento parecido com talvez o rei Uzias, o rei Jeroboão. E o Senhor ele está despertando, o leão está rugindo, as pessoas estão fazendo repetidas vezes a mesma coisa. Então, e isso isso já está gerando um peso de pecado sobre a nação e sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que não são governados na realidade pelo Senhor, não sobre a vida daquele que é governado por Deus, mas sobre a nação de uma forma geral. E o Senhor ele vem falando em Amós 3,3, olha, como andarão os dois juntos se não estiverem de comum acordo? Nessa passagem do livro de Amós, ele vai dando um aviso, um despertamento, ele vai denunciando. O profeta Amós é um profeta de denúncia das coisas erradas.
e que não podem permanecer da mesma forma. Então você, como homem de Deus, como mulher de Deus, se você vê algo errado, você não pode deixar que permaneça da mesma maneira. Aí o Senhor, depois de estabelecer, olha, os habitantes de Edom, de Gaza, de Amon, de Moabe, de tantas outras nações vizinhas e povos pagãos, e aí ele vem estabelecendo um certo juízo, só que, curiosamente, depois de todas essas, ele fala de todas essas nações, o que nos preocupa é que ele acaba chegando no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 3, ele chega em Judá e Israel. Ele começa a falar de Judá e começa a falar de Israel. Um povo que havia sido separado, escolhido para fazer diferença, e não estava. Ele fala, os habitantes de Judá pecaram repetidas vezes, não deixarei que fiquem impunes. E aí depois ele fala, os habitantes de Israel, capítulo 2, verso 6, pecaram repetidas vezes, não deixarei que fiquem impunes. Quais foram os erros? Rejeitaram a palavra do Senhor, não obedeceram seus decretos, se desviaram pelas mentiras do seu próprio coração e das pessoas, não decidiram acreditar piamente na palavra do Senhor, né? Ficaram se enganando com discursos, com desvaneios de pessoas que não têm aliança com o altar. E isso aconteceu, por isso eles acabaram sendo, neste momento aqui, réus de juízo. Réus de juízo. E nós vamos ver isso aqui acontecer. Depois, o que acontece? Ele fala, olha, vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Começa a corrupção dentro da igreja, dentro do povo de Deus, dentro da comunidade. Sabe, é coisa de dinheiro o tempo inteiro, dinheiro para cá, dinheiro para lá, vendendo justo por valores. Ei, queridos, não é isso. O reino de Deus não é isso. Então, a corrupção do mundo acabou, aquela coisa, aquela mentalidade capitalismo aquela mentalidade capitalista acaba entrando na igreja. E isso não é a vontade de Deus, querido. O reino de Deus, ele é um reino que ele tem vida própria. Ele tem vida própria, ele sim precisa de recursos, mas os recursos estão associados ao propósito e não o propósito aos recursos. Primeiro você cumpre o propósito, depois Deus te envia os recursos. E é isso que a palavra do Senhor fala ali. Nós vamos vendo, né? Aí fala, pisoteiam a cabeça dos indefesos, né? Pessoas que não têm condição de reagir, pessoas que às vezes não têm nem entendimento. Aí outros ficam falando coisas, tentando convencer de algumas coisas. E aí a pessoa, coitada, que está ali naquela fragilidade nas suas emoções ou no seu entendimento, ela acredita. Ela acredita. E o Senhor, o leão está rugindo. Eu vim aqui dizer para você, o leão está rugindo. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar atrás, é tempo de prestar atenção. Empurram os oprimidos para fora do caminho. Pessoas que estão se sentindo oprimidas, elas vão sendo empurradas para fora do caminho pelos maus exemplos, né? Pelos exemplos truncados. Pai e filho dormem com a mesma mulher, prostituição. E aqui não é simplesmente a mulher no sentido mulher, fêmea, não, queridos. Mas nós estamos vivendo tempos em que a figura da mulher na palavra, ela também significa igreja, né? Uma igreja que perverte o original, que adultera. O que é uma igreja adúltera? É uma igreja que permite que ensinos que não foram estabelecidos exatamente pela palavra sejam propagados e disseminados dentro da própria igreja, do próprio ministério. Isso é uma igreja adúltera. Está adulterando o original, que é corromper a forma original. Adultério não é só quando é homem com mulher, mulher com homem, etc. Não é só isso. É quando você muda a forma original que Deus estabeleceu. Então aí vai falando de bebida, etc. Aí depois Deus estabelece o juízo sobre a vida deles. Por isso serão esmagados. O que corre rápido não escapará, o mais forte no seu meio enfraquecerá, nem o guerreiro se salvará, o arqueiro não manterá sua posição, o corredor mais veloz não conseguirá escapar, nem o que estiver a cavalo se salvará naquele dia, seus guerreiros mais corajosos largarão as armas e fugirão. Ei, queridos, olha, o leão está rugindo.
É necessário voltarmos ao original, voltarmos ao ensino puro das Escrituras, onde a palavra do Senhor, onde o amor genuíno, verdadeiro, onde não existe relação de barganha, de troca, não, onde a relação também com dinheiro, ela é diferenciada, ela é, com temor, com cuidado, e isso o leão está rugindo, ele está falando, ele está bradando. Tanto é que em Amós capítulo 3, no verso de número 8, rugindo o leão, quem não temerá? Falando Deus, quem não profetizará? Deus está falando comigo, com você nesse dia. Amém? Que você possa, eu e você, possamos todos os dias encontrar lugar para arrependimento, encontrar lugar para crescermos em Deus, para destronarmos qualquer tipo de coisa que adultera o Evangelho, qualquer tipo de coisa que perverte a ordem das coisas, como o apóstolo Paulo fala para Tito no capítulo 1. É interessante que eles pecaram repetidas vezes, e aqui na palavra, o Senhor ele fala, por exemplo, lá em Naum, capítulo 1, verso de número 3, ele fala algo interessante, né? O Senhor ele é tardio em irar-se. Ele é tardio, ele não é ele dá várias oportunidades, tanto é que a palavra fala repetidamente, eles pecaram. Então o Senhor está te dando oportunidade hoje de você mudar o curso da sua vida, de você mudar o curso da sua família, da sua casa, do seu ministério e de tudo aquilo que Ele coloca nas tuas mãos. E é interessante que você perceba isso e entenda que o leão está rugindo, ele está falando, o leão está falando, Amós 3,8. Se o leão, rugiu o leão, quem não temerá falando do Senhor, quem não profetizará? Então é interessante que nós entendamos isso, né? Então ele fala que em Naum, capítulo 1, verso de número 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas ele tem grande força e acaba castigando aqueles que não se arrependem. Só que em Amós 3,19 fala, arrependei-vos, pois, para que os seus pecados sejam apagados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Deus quer te dar refrigério, Deus quer te dar um tempo novo, e todo avivamento começa com arrependimento. Não existe avivamento que vem com pregador. Avivamento, ele nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma semana cheia da graça de Deus, e que hoje seja mais uma oportunidade para o arrependimento. E não se esqueça, o leão está rugindo. E Yeshua, o leão da tribo de Judá, é que está falando ao nosso coração. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Shalom, até amanhã. Tchau, tchau.